Boa tarde, meu nome é Marcelo, eu faço parte do grupo 5. Nosso grupo vai apresentar as principais ideias do artigo da autora Marisa Bianco, que tem como título Capacidades Cognitivas das Modalidades de Esporte Coletivos. Essa apresentação ela vai ter aproximadamente 25 minutos e ela vai ser subdividida pelos integrantes do grupo, que vão falar na ordem que aparecem os nomes expostos aqui nesse primeiro slide. Bom, nessa parte introdutória nós vamos discutir as principais características e aspectos do tema tratado no artigo, que tem como objetivo principal discutir a importância das capacidades cognitivas no contexto dos esportes coletivos. Um objetivo secundário que a gente pode destacar aí, que a autora buscou com a produção desse artigo, foi aumentar o destaque do tema nos processos de ensino, aprendizagem e treinamento, na prática. Agora falando um pouquinho sobre a justificativa que motivou a produção desse artigo, a gente pode citar que apesar do aumento de estudos sobre o tema, pouco desse conhecimento é colocado em prática, em virtude às vezes do próprio desconhecimento da importância desse tema no profissional que está lecionando, ou da falta de treinamentos específicos para elevar o nível de capacidade cognitiva do atleta. Outro ponto importante na justificativa são que os esportes coletivos eles demandam cada vez mais dos atletas exigências cognitivas, à medida que os esportes coletivos foram evoluindo e estão se tornando cada vez mais competitivos, e os atletas já estão chegando no seu nível praticamente máximo de capacidade física. Um importante diferencial seria esse aumento da capacidade cognitiva. E por fim, um atleta de ponta, um atleta de elite, então ele deve possuir capacidade cognitiva madura para agir taticamente diante das diversas variações que podem existir numa partida de esporte coletivo. Bom, falando agora um pouco sobre conceitos e análise das capacidades cognitivas, a gente tem um conceito importante sobre o rendimento esportivo, que ele pode ser definido como o produto de uma complexa interação de capacidades do atleta. Essas capacidades podem ter vários gêneros, a capacidade física, por exemplo, e a capacidade cognitiva, que a gente está tratando aqui. Então, um atleta de alto rendimento ele é um produto dessa interação dessas várias capacidades. Bom, a capacidade cognitiva ela expressa-se a partir da assertividade dos processos cognitivos durante uma partida. Esses processos cognitivos eles estão destacados aqui nesse organograma. Então, entre os principais processos cognitivos nós temos a tomada de decisão, a atenção, a gente pode citar também o pensamento e imaginação, percepção e antecipação, velocidade de reação e sentido espacial. Esses processos vão ser tratados mais à frente. Então, em outras palavras, a capacidade cognitiva no esporte, ela então pode ser definida, pode ser entendida como a habilidade do atleta de perceber informações relevantes no jogo, formar uma solução mental e decidir corretamente qual gesto motor executar, qual tomada de decisão será melhor. Por fim, nessa parte introdutória, a autora destaca um estudo científico de 1996 do grupo de autores Henk et al., que mapearam as principais características dos atletas de elite relacionadas com a capacidade cognitiva. Então a gente pode ver que no quadro aqui, retirado do próprio artigo, no nível cognitivo a gente pode citar o conhecimento declarativo, processo de captação da informação, processo decisional, que a gente citou, tomada de decisão, reconhecimento dos padrões de jogo, que está relacionado à percepção, conhecimento tático superior, maior capacidade de antecipação aos eventos do jogo e conhecimento superior das probabilidades situacionais. No nível de execução motora, a gente pode citar a taxa elevada de sucesso na execução das técnicas, maior consistência nos padrões de movimentos, os movimentos automatizados, que está relacionado à memória corporal e à memória cognitiva também do atleta, e a capacidade superior de detecção dos erros e correção dessa execução. De acordo com McGill e Abernethy, a percepção é um processo que envolve a análise e a interpretação da informação sensorial captada pelos diversos receptores do corpo. Porém,
Junto da análise e interpretação, vários outros processos vão ocorrendo simultaneamente. Alguns deles são a detecção, a comparação, o reconhecimento e a atenção seletiva. Ou seja, o atleta ele precisa detectar um problema, comparar as possíveis soluções, reconhecer qual a melhor e, enquanto isso, ele tem que estar prestando atenção nas, nas atitudes que são realmente importantes que vão ocorrendo dentro do jogo, seja um passe que está acontecendo pelo seu time, uma tomada de bola, posicionamento do oponente e posicionamento dos parceiros de time. Em 1990, Schellenberger descreve várias demandas que são necessárias sobre a percepção. Algumas dessas demandas podem ser divididas em espaciais e motoras. As espaciais são consideradas como tamanho da quadra, número de colegas de equipe, número dos adversários, tamanho dos adversários, objeto e o tamanho do campo de jogo. A distância entre esses colegas, a distância entre os adversários e a bola e a sua percepção de própria posição em relação ao todo que vai ocorrendo. As percepções motoras vão desde as percepções do próprio movimento, ou seja, sua velocidade, capacidade de aceleração e a sua direção, desde a percepção de outros movimentos, que é a mesma coisa aplicada aos outros jogadores, ou seja, é a percepção da velocidade dos colegas, que tipo de movimento que eles estão fazendo, que tipo de movimento seu adversário está fazendo, para onde a bola vai, para onde ele vai, e como que todas essas variáveis juntas elas se completam. Só que todas essas demandas elas são determinadas por outros fatores, ou seja, para eu poder conhecer essas percepções espaciais e motoras, eu preciso ter uma amplitude do meu campo de visão, utilizando bem a minha capacidade de visão periférica, que pode ser treinada durante o meu camping de treinamento, né? Isso é uma capacidade que pode ser melhorada a partir dos estímulos corretos. A seleção das informações que são úteis. Eu posso ter um adversário que está correndo pela quadra, mas ele está correndo realmente é algo que faz a diferença para mim como jogador? A minha capacidade de tomar decisões em condições complexas, ou seja, frente a frente com um jogador que está tentando me fintar, eu tenho que ter a capacidade de identificar essa finta e saber agir sobre ela, ou de responder a ela, e inteligência emocional em momentos críticos de jogo. O jogador precisa ter a capacidade de tomar uma decisão no 1-0 aos 45 do segundo tempo. O que ele vai fazer ali pode ser a diferença entre a vitória e a derrota. E essas demandas, esses fatores, eles comandam essas demandas, por assim dizer. A visão é um dos fatores chaves nos esportes coletivos, porque a partir dela a gente consegue tomar todo tipo de decisão, né? Então, não necessariamente um bom jogador tem que estar olhando para a bola para ele poder estar correndo com ela. E é exatamente isso muitas vezes que vai diferenciar um jogador profissional de um jogador normal, de uma pessoa que gosta de futebol. A sua capacidade de domínio da bola sem estar olhando para ela, de ter visão do jogo enquanto você corre, o seu pé e o seu olho trabalhando de formas separadas, é um diferencial que, que lá na frente é dito como algo, no mínimo, essencial. Porém, os iniciantes eles têm dificuldade, né? Principalmente crianças, têm dificuldade de separar o objeto do restante do jogo. A criança quer a bola, ela vê a bola, ela quer trabalhar só com a bola. Que se dane o adversário, que se dane o seu companheiro, eu quero a bola. E o adversário e o companheiro só se tornam importantes quando eles estão com a bola. Então, essa dificuldade, essa visão muito focada e a ausência da visão periférica é uma grande dificuldade quando você trabalha com jogadores inexperientes. E é uma coisa essencial de ser levado em consideração. E aí, como você tem esse foco tão grande no objeto por parte das crianças, muitas vezes elas não observam o, o espaço de forma completa. Elas têm uma dificuldade muito grande de percepção espacial e de coordenação, de perceber distâncias e de compreender essas distâncias de forma correta. Tanto que em uma das experiências realizadas pela própria autora, ela pediu para várias crianças desenharem a quadra de basquete com os espaços, ou seja, com tabela, linha do garrafão, 3 pontos, meio de campo, laterais. E essas crianças desenharam assim
coisas muito diferentes uma das outras, né? Algumas desenharam tabelas pequenininhas, outras linhas de 3 pontos que vão quase até o meio de campo, quando na verdade não é assim. E quando se tem quadras poliesportivas, elas não diferenciam os espaços importantes, da quadra de basquete para a quadra de vôlei, para a quadra de futsal. Todos esses espaços estão presentes no desenho, quando a autora só pediu para que fosse desenhada a quadra de basquete. Essa percepção espacial pode ser um dos fatores limitantes para o desenvolvimento do jogo delas. Porém, é algo que pode ser trabalhado para poder melhorar. Boa tarde, meu nome é Miguel e eu vou falar um pouco sobre a tomada de decisão. A tomada de decisão é a seleção do modo correto de agir, de acordo com as atuais circunstâncias, com o atual contexto e com as experiências passadas, né? E, ou seja, a tomada de decisão é um dos momentos cruciais dentro de qualquer esporte, porque a partida pode mudar simplesmente por uma decisão na hora errada e no momento errado também, como também pode favorecer a equipe ou o atleta dentro do esporte, né? E como ter uma melhora na tomada de decisão dentro de um esporte? Alguns estudos foram feitos com atletas de vários níveis e dentro de várias modalidades esportivas diferentes, mostraram que com o treinamento de algumas situações táticas realizadas repetidamente dentro do esporte, ocorreu a melhora na velocidade e no acerto de tomada de decisões, né? E também nós temos alguns fatores que estão envolvidos nessa tomada de decisão, que dentre eles são a memória, né? A memória é a forma como o cérebro adquire e armazena informações. Um exemplo que pode ser citado é que dentro de uma partida o jogador pode lembrar de jogadas que os adversários utilizaram e isso pode ser utilizado como uma vantagem, né? Temos a percepção. A percepção é a habilidade de captar, processar e entender a informação que nossos sentidos recebem. Ou seja, um atleta ele precisa ter uma percepção de jogo bastante ampla dentro de um campo, por exemplo, para que ele possa utilizar como benefício em determinadas situações dentro da partida, né? Nós temos a antecipação. A antecipação é favorecida pelo treinamento, pela repetição, pela sucessão de erros e acertos que fazem com que os comportamentos sejam automatizados. E a antecipação dentro de muitos esportes, né, ela ocorre por uma tomada de decisão muito rápida do atleta, tanto por estar sempre tentando prever o que o adversário vai realizar, como também pela experiência adquirida durante anos praticando o esporte e realizando repetidamente determinada ação dentro dos treinos para que a antecipação fique cada vez mais automática, né, para o jogador. Nós temos também a observação, que é o ato de observar e analisar o que está acontecendo ao seu redor, direcionando sua atenção para tal situação. Então é notório que o atleta ele precisa observar tudo durante uma partida, porque o jogador tendo a observação ampla dentro do campo, por exemplo, ele identifica qual decisão tomar, qual jogada realizar para chegar no campo adversário, fazer um gol e etc. Temos a concentração, que é a capacidade que uma pessoa tem para manter seu pensamento dentro de um determinado assunto. Sem a concentração dentro de um esporte, o jogador pode perder jogadas e também oportunidades, né? Tanto é que em várias competições os jogadores se preparam muito antes das partidas, meses, não só fisicamente como mentalmente, né? Para se manter focado dentro da prática. E por último temos a experiência, que é a forma de conhecimento específico ou de perícia que, adquirida por meio de aprendizado sistemático, se aprimora com o decorrer do tempo e com a prática. Com a experiência que o jogador adquire durante os anos que ele pratica determinado esporte, ele aprende, né, a melhor forma de realizar uma jogada,
ou passar para o seu adversário, e esse fator é bastante importante, porque o jogador que tem muita experiência dentro do esporte, ele sabe tomar decisões para adquirir uma vantagem naquela situação, para determinar muitas vezes o resultado de uma partida, né? Olá, sou o João e vim apresentar sobre os conceitos de tática e técnica, que, segundo o artigo, estão diretamente ligadas. A técnica é uma ferramenta, um requisito fundamental para a realização da tática. Segundo Bomba, a técnica é uma ferramenta pelo qual a habilidade e o fundamento é desempenhado. Podemos classificar a técnica como as habilidades motoras do atleta. De acordo com Smith e Reisberg, as habilidades motoras podem ser caracterizadas por características que incluem a forma como o movimento é organizado, a importância relativa dos elementos motores e cognitivos e o nível de previsibilidade do ambiente. Já a tática seria a utilização adequada e racional da técnica, uma análise de uma situação por parte do atleta e a tomada de decisão do atleta a partir dessa análise. Segundo Ferreira e Greco Chagas, nas modalidades esportivas coletivas é onde a tática alcança seu nível mais alto. Dessa forma, a tática e a técnica seriam uma unidade e devem ser treinadas em paralelo. Meu nome é Henri e eu vou falar das capacidades cognitivas e a tática para crianças e adolescentes. A autora nesse artigo, ela repara que a participação de crianças e adolescentes em treinamentos e competições de modalidades esportivas é cada vez mais precoce. Ela até fala que essas crianças, elas são tratadas como adultos miniaturas. E a partir de uma abordagem da atividade cognitiva para um eficiente comportamento tático, ela parte de duas perguntas que ela quer saber se as crianças que participam de competições formais estão preparadas para entender a complexidade tática das mesmas e se a capacidade cognitiva da criança condiz com as exigências do jogo formal. A autora também repara que as crianças elas estão condicionadas a executarem movimentos de ataques pré-estabelecidos, ou seja, jogadas pré-programadas, antes mesmo dessas crianças possuírem domínio do corpo, da bola, ou até mesmo a capacidade de entender as estratégias complexas e abstratas do jogo. E isso leva à formação de jogadores mecânicos, sem criatividade, flexibilidade e autonomia para fazer a tomada de decisões frente aos problemas das situações dos jogos coletivos. No artigo é citado Weineck, que diz que o treinamento tático na infância não é muito bem visto. Ele também fala que na maioria das vezes esse ensino é feito através de jogos. Só que ele faz uma crítica que, mesmo nas modalidades esportivas em que o treinamento tático tem importância, ele é ensinado na tentativa e erro, ao invés de fazer um treinamento sistemático e progressivo à idade dos atletas. A autora também fala da sua experiência pessoal no seu trabalho como treinadora de basquete e orientando outros profissionais da área, que é sobre a dificuldade das crianças em aprenderem o jogo e as jogadas pré-estabelecidas. É muito comum escutar de colegas perguntas como eu posso fazer para que as crianças entendam o jogo? Como fazer para que as crianças entendam as jogadas pré-estabelecidas? E como que elas não entendem o que eu falo? Usando a própria experiência de treinadora de basquete, a autora diz que o mais importante é ensinar as crianças e os jovens a jogar a partir de conceitos e ações táticas, e não ensinar apenas as jogadas pré-programadas. E outra coisa importantíssima é levar em conta a idade das crianças.
Mas ela faz uma crítica que somente a idade cronológica normalmente é levada em consideração. Essa crítica ela faz porque o desenvolvimento das crianças é muito variável. Pode existir uma grande diferença entre a idade cronológica e a idade biológica da criança. E isso normalmente não é levado em conta. Em seguida, a autora se apoia na classificação de Piaget e Wadsworth, que leva em conta os 4 estágios de desenvolvimento cognitivo. São apresentados esses estágios, que é o estágio da inteligência sensório-motora, de 0 a 2 anos, o estágio do pensamento pré-operacional, de 2 a 7 anos, o estágio das operações concretas, de 7 a 12 anos, e o estágio das operações formais, que ocorre de 12 anos em diante. Ela fala também que a sequência de estágios é fixa, porém a velocidade com que a criança pode passar por essas fases pode variar. E isso vai depender da experiência das crianças ou do potencial hereditário delas. E também pode não acompanhar a idade cronológica. Algumas crianças também podem nunca alcançar ou até mesmo completar o último estágio. Dentre os 4 estágios abordados, citados, é feito um foco no estágio das operações concretas. Por quê? Porque a crítica desse trabalho está justamente nessa idade de 7 a 12 anos, que é a idade em que a gente vê essas crianças sendo submetidas a jogadas pré-estabelecidas e ações táticas. Nessa fase, ocorrem fortes aquisições intelectuais, tem um crescente incremento do pensamento lógico, um declínio do egocentrismo, um progresso na cooperação e socialização e alterações no comportamento coletivo. E são essas ações que são essenciais aos jogos com regras e aos jogos coletivos. Ou seja, é bem provável que a gente encontre crianças nessa faixa que ainda não desenvolveram esses parâmetros, essas características, não estão bem maduras, enquanto outras podem estar. A autora ainda cita De Rose Júnior, que diz que na faixa de 7 a 12 anos ocorre o desenvolvimento da atenção, o desenvolvimento da autoconfiança, porém, as crianças nessa idade ainda têm uma abstração bem diferente da dos adolescentes e a dos adultos, o que torna difícil das crianças entenderem estratégias complexas que envolvem ações táticas de esportes coletivos. E como eles já não têm uma autoconfiança tão boa, eles também não têm uma atenção muito boa, isso prejudica a compreensão dessas atividades táticas. De Rose Júnior e outros autores, como Crete e Tavares, eles também chamam a atenção de que as crianças têm uma dificuldade em se manter concentradas e lidar com muitas informações ao mesmo tempo. E elas também usam informações irrelevantes para a tomada de decisões. Ou seja, elas não têm uma compreensão, não têm uma maturidade boa para compreender qual informação é relevante ou não. Assim, na aprendizagem de novas técnicas e conceitos táticos, é exigido muita concentração durante o treinamento. E elas não têm, o que prejudica esse aprendizado dos conceitos táticos.
Dada essa característica que a criança tem em apresentar dificuldades em relação a perceber e tratar as informações para tomar as decisões para os jogos, o jogo dos iniciantes costuma ser muito confuso. Costuma ter muita interrupção, muito roubo de bola, muita perda de controle, remesso errado. Ou seja, as crianças literalmente correm atrás da bola. Esse jogo confuso das crianças, ele pode ser descrito pelo trabalho de Garganta, que verificou que existem várias fases, diferentes níveis de jogos nos esportes coletivos. Ele fez isso em função da característica dos praticantes com relação a três indicadores, que é a estruturação do espaço do jogo, a utilização dos aspectos na comunicação na ação e a relação com a bola. As fases dos diferentes níveis de jogos, nos jogos desportivos coletivos, de acordo com Garganta, são apresentadas em 4 níveis, que é o jogo anárquico, a fase de descentração, a fase de estruturação e a fase de elaboração. Ou seja, esse jogo confuso corresponde à fase de jogo anárquico, que é uma fase que as crianças centram muito a bola, elas têm problemas para compreender o jogo, elas abusam da verbalização, elas aglutinam em torno da bola. É muito comum você ver jogo de futebol de criança, a bola no meio, um monte de criança em volta, pouca troca de passe. E aí o jogo vai evoluindo com o passar do tempo, vai passando da fase de jogo anárquico para a fase de descentração, ou seja, há mais verbalização, a função do jogo não depende mais da posição da bola, as crianças elas se espalham mais em campo, elas têm uma noção melhor espacial, a visão central passa para uma visão periférica, ou seja, vão acontecendo muitas coisas, o jogo vai melhorando, vai passando por uma fase mais estruturada e mais elaborada. Bom, essa tabela era só mesmo para falar que existe uma evolução natural nas jogadas dos jogos e que é condizente com uma fase, que um jogo anárquico é condizente com uma fase em que uma criança não tem muita experiência com jogos e jogadas, que explica esse tipo de comportamento nas crianças. Ou seja, a partir do momento que as crianças vão crescendo, adquirindo maturidade, se desenvolvendo cognitivamente, as fases dos jogos vão mudando, as crianças vão evoluindo. Por isso, é importantíssimo que o desenvolvimento cognitivo da criança seja um fator que deva ser levado em consideração quanto à participação das crianças em situações competitivas que exijam maturidade dessas capacidades. Por isso, em competições infanto-juvenis, deve-se evitar o comportamento adulto, que deforme, que pode ser prazeroso ou formativo. Por exemplo, você sujeitar uma criança a um técnico que cobre por vitória acima de qualquer coisa, ao invés de um processo de aprendizagem, não vai ser bom para a formação da criança. Porque ela pode poder perder o poder de decisão e desenvolver mais para frente as potencialidades cognitivas. Então, a cobrança não deve ser muito exacerbada. A gente deve pensar mais na parte educativa, na parte lúdica, do que na cobrança de resultado.
Para participar de competições mais formais e organizadas, De Rose Júnior criou um conceito chamado prontidão esportiva. E ele fala que você deve adquirir essa prontidão esportiva para participar dessas competições. A prontidão esportiva, segundo ele, é definida como um equilíbrio entre o nível de crescimento, o nível de desenvolvimento, o nível de maturação e o nível da demanda competitiva. E esses níveis são atingidos apenas no estágio das operações formais. E ele envolve também aspectos físicos, fisiológicos, psicológicos, como por exemplo, a parte emocional e cognitiva e a parte social. Por isso que existe uma idade limitante para você colocar aprendizado tático para a criança ou não, você cobrar a criança ou não, numa forma lúdica ou numa forma competitiva, ou você mostrar situações de jogo que envolve abstração, que envolve outros conhecimentos, mais maturidade, está ligado a essa fase. Porque nessa fase de estágio das operações formais, segundo a classificação de Piaget e Wadsworth, você vai ter uma criança mais preparada, você vai ter uma base melhor para poder cobrar isso da criança, enquanto que uma criança que se encontra na fase de operações concretas, que é de 7 a 12 anos, ela não vai ter essa base e vai ser difícil você cobrar isso dela. É importante lembrar que as explanações não suportam a ideia que a tática não deva ser abordada com criança, mas sim que técnicos e professores devem se preocupar com a maneira como esta é apresentada. Ou seja, você tem que respeitar os sentimentos e a capacidade das crianças que se encontram no estágio das operações concretas, tratá-las como crianças, e também respeitar os sentimentos e capacidades dos adolescentes que se encontram no estágio das operações formais. Ou seja, você tem que tratá-los como adolescentes. Por exemplo, quando você impõe uma competição para uma criança, quando você pressiona ela demais para alcançar um objetivo de uma vitória a qualquer custo, essa competição ela não vai ser prazerosa para ela. E aí pode surgir sentimentos de incapacidade de realização das tarefas, ansiedade, gerar estresse na criança, desmotivá-la, podendo ainda gerar medo do fracasso e frustração, o que pode levar ao abandono da prática esportiva. Por outro lado, quando se atingir o estágio das operações formais, a partir dos 12 anos, o indivíduo já é capaz de formar esquemas conceituais abstratos e realizar operações mentais que sigam os princípios da lógica formal. Ou seja, o adolescente ele já é capaz de imaginar uma variedade de possibilidades táticas e deduzir se são ou não verdadeiras. Eles têm a capacidade de antecipar, formular e desenvolver estratégias com problemas que não acontecem com as crianças. Ou seja, esses adolescentes, eles podem ter um nível de cobrança maior. Você já vai poder ensinar a tática para eles. Ou seja, você tem que saber entender a idade de cada um e a partir da idade de cada um, saber, olha, se essa criança aqui é capaz de executar tais coisas ou não, esse adolescente aqui
é capaz de executar tais tarefas ou não. Bem, olá a todos, meu nome é Felipe. Eu vou falar um pouquinho sobre ensino, aprendizagem, treinamento, técnico e tático e as capacidades cognitivas. O autor ele traz uma abordagem que procura mostrar algumas formas que demonstra algumas literaturas mais antigas com uma maneira mais fechada de se ensinar as capacidades técnicas e táticas, né, para os atletas. Ele busca, ele demonstra aí de forma como os treinamentos eram realizados antigamente, eram treinamentos que buscavam apenas na melhoria de força, a melhoria de capacidades técnicas mesmo, era muito focado na parte técnica do ensino. Os atletas eles não tinham um, um treino mais focado para a parte tática. Muitas vezes a parte tática ela era demandada pelo treinador e o treinador apenas falava para o atleta aquilo que ele precisava fazer. Eles não ensinavam para o atleta como tomar as decisões, eles tomavam as decisões para o atleta. E além de ter treinamentos técnicos muito fechados. Dessa forma, o autor ele busca trazer alguns treinamentos diferentes, tanto para a parte técnica quanto para a parte tática. Né? Na parte técnica, o que ele busca? Ele busca praticar em contextos variáveis, ou seja, ele não vai praticar apenas um esporte, ele vai praticar diversos esportes em diversas realidades, de diversas formas diferentes, tanto esporte em quadra quanto na rua. Isso pensando já no jovem que vai iniciar ali no seu caminhar esportivo, né? Naquele momento em que você vai iniciar no esporte. Você não vai aprender apenas um esporte, você vai aprender... O esporte ele tem que trazer para aquele praticante uma sensação de prazer, não uma sensação de mesmice, de repetição. O que isso traz pro atleta, né? Praticar em contextos variáveis. Ele pode praticar de formas diferentes, ele vai ter situações diferentes onde ele vai precisar exercitar, ele vai ter capacidades físicas diferentes onde que ele vai aprender. Ele vai ter no nível técnico, né? Ele vai aprender diversos fundamentos diferentes, né? Não ficar muito tempo praticando habilidades fechadas, né? O que seria uma habilidade fechada? Você parar muito tempo para aprender apenas um arremesso, para aprender apenas um chute a gol. Você não vai ficar apenas praticando isso, você não vai ficar apenas praticando aquele arremesso, aquele chute, mas você vai inserir nesse treinamento formas diferentes para praticar esse fundamento. Você pode praticar o chute a gol de outras formas do que apenas montando uma fila e colocando todos os atletas para praticar esse chute, né? Você tem que buscar outras formas de fazer esse treino. Exercitar a resposta e o uso da resposta. Isso é muito importante, porque num nível técnico, você tem que saber a técnica, mas mais importante do que saber a técnica é você conseguir identificar o momento de usar aquela técnica, né? Você tem que saber, não saber, não esperar que o treinador te passe a resposta, mas sim elaborar a sua própria resposta. Isso entra muito também com a liberdade para criar novas soluções, porque você como treinador, você tem que passar menos informações para o atleta, de modo que ele faça, de modo que ele busque soluções por si próprio, para que ele tenha essa autonomia de criar definições, de criar soluções, né, melhor dizendo, de criar soluções para as diversas situações. Falando um pouquinho aqui do nível tático, né, trazendo um pouco aqui do treinamento para o nível tático, o autor ele fala que o treinamento tático ele deve ser realizado numa escala progressiva.
Como que isso funciona? Você vai pegar do mais fácil daquilo que já é conhecido pelo atleta e trazer aquilo para o mais difícil, né? Tornar aquilo mais difícil para o atleta gradualmente. Nisso ele traz alguns passos, né, para poder realizar esse treinamento, que seriam o treino sem defesa. Você vai treinar a tática num espaço de forma mais tranquila. Você vai poder aprender a pensar de forma tática sem ter aquela pressão externa fazendo tomar o. te fazendo ter aquela pressão externa para tomada de decisão. Depois você vai combinar a técnica e a tática. Você vai aprender a ter aquela visão de jogo, mas tendo aquela visão de jogo, sabendo aplicar a técnica que você tem, que você praticou. Os exercícios em situações simplificadas de jogo também são muito importantes, porque nesse momento você não vai ter o jogo formal em si, mas você vai poder aplicar tanto a técnica quanto a tática em situações mais reais, em situações mais próximas daquelas que seriam encontradas pelo jogador. E por fim você teria os exercícios em situações próximas às reais, que seriam o quê? Um jogo mesmo ou um jogo modificado, às vezes com menos jogadores, com menos atletas, né? Para tornar mais fácil essa assimilação entre a parte técnica e a parte tática do atleta. O autor ele busca esses dois aspectos, né? Aspectos técnicos e táticos. Ele busca trazer uma forma mais dinâmica de introduzir essas duas formas no treinamento. Ele não, como eu disse, né, ele não quer apenas que o atleta ele saiba, que ele tenha apenas o conhecimento técnico, certo? Que o conhecimento técnico ele é importante, mas não apenas isso. Ele quer trazer o conhecimento tático, que é tão importante quanto, se não mais importante do que o conhecimento técnico, porque o atleta ele precisa saber o momento de aplicar a técnica no momento certo. Ele tem que ter esse conhecimento, e esse conhecimento somente com treinamento tático. O treinamento tático cognitivo ele é muito mais voltado para a tomada de decisões no momento certo do que saber o que executar. Ele não precisa saber o que executar, ele tem que saber quando executar acima do que executar. Agora indo para a parte de considerações finais. O artigo tem como principal proposta esclarecer ao leitor sobre a relação entre as capacidades cognitivas e outras competências esportivas, como a tática e a técnica. Isso no artigo é muito forte, porque muitas vezes os treinadores, de modo geral, assim, eles pulam para a parte cognitiva mesmo dos atletas, principalmente de base, e já vão para a técnica mesmo, um treino mais pesado. Só que fazendo isso, muitas vezes eles atrapalham o entendimento do esporte e o desenvolvimento como atletas, principalmente dos iniciantes. Depois a gente tem que, para que o treinador seja capaz de conduzir o jogo de maneira que favoreça as descobertas táticas e técnicas dos jogadores, é necessário que o mesmo disponha de uma vasta capacidade metodológica. Isso porque, para você fazer uma melhora tática e técnica de maneira produtiva, focar só no jogo e nos treinos tradicionais, muitas vezes acaba diminuindo muito a capacidade e o desempenho a longo prazo dos atletas. Porque muitas vezes, para trabalhar coisas específicas, você precisa de um exercício mais trabalhado, ou às vezes até mesmo uma coisa mais lúdica para trabalhar alguma certa capacidade que você não trabalharia nos exercícios tradicionais. Em seguida, a gente tem que o treinador deve ser capaz de ser flexível quando preparar sua aula, mas sem deixar que a aula perca seu propósito. Isso porque, quando o treinador vai preparar uma aula e vai usar um sistema diferente do tradicional, ele tem que ser criativo na proposta dele, mas se ele mudar demais, pode acabar perdendo a relação original com a proposta que ele queria e com a prática que ele queria desenvolver, o conhecimento que ele queria que os atletas adquirissem ou melhorassem sobre alguma característica. Então, se ficar um negócio muito, assim, muito não relacionado com o esporte, demais, ao extremo, pode acabar sendo prejudicial. Da mesma forma que um treinamento muito rígido e muito
tradicional pode acabar sendo prejudicial para o desempenho do atleta. E para finalizar esse slide, temos que a maneira de se lidar com competições de atletas amadores também varia dependendo de suas capacidades, modificando em alguns casos específicos certos aspectos do jogo a fim de tirar o melhor proveito do atleta. E como exemplo, se você pegasse várias, assim, um treinador que está treinando atletas para serem atletas infantis, se ele botasse uma quadra do mesmo tamanho daquele de um atleta profissional e com as mesmas regras, mesmo tempo de descanso, mesmo intervalo, um jogo de vôlei, por exemplo, as crianças não seriam capazes nem de passar a bola por cima da rede do jogo profissional. Então, em alguns esportes, assim, é muito bacana você se incentivar em categorias de base ou de iniciantes, fazer algumas variações do jogo, da regra do jogo padrão, para que todos os atletas consigam evoluir e aproveitar o seu desempenho ao máximo sem ficar um jogo maçante, sem dificuldade para os atletas. De novo, como eu falei anteriormente, você não pode exceder na sua variação para não modificar demais o jogo e ele perder sua essência. E agora, indo para o próximo slide, a gente tem aqui sobre a continuação do último tópico que eu tinha falado, e só uma exemplificação mais bacana, assim, mais completinho, sobre o que eu tinha falado antes, de adaptação para esporte. Então a gente tem, por exemplo, adaptação de regras. Você pode mudar as regras para adaptar para um público diferente, como é o caso do vôlei sentado, que você muda as regras para adaptar para um grupo diferente de pessoas. Outra adaptação que existe é a adaptação de espaço. A adaptação de espaço, que pode ser. É como se fosse o meio-campo, por exemplo, num jogo que você quer treinar com menos jogadores, ou você quer fazer só com um gol, para ter uma hora que tem um time de ataque sempre, outro de defesa, uma área mais reduzida. Ou mesmo, por exemplo, no jogo de vôlei para infantil, você reduz o tamanho do campo, porque as crianças não vão ser capazes de projetar a bola em uma distância muito grande. A gente também tem sobre adaptação de tempo, que dependendo da capacidade física dos atletas, às vezes eles são muito iniciantes, eles não vão aguentar o tempo inteiro. O que a gente pode ser visto em muitas lutas amadoras. Às vezes eles reduzem o tempo do que é o tradicional para atletas amadores ou iniciantes, porque eles conseguem aguentar todos os rounds ali sem ficar morto no meio da luta, né? De cansaço. Também tem a adaptação da técnica. Um exemplo de uma adaptação técnica que pode ser feita é, por exemplo, em um treino de handball, pode-se mudar o tamanho das bolas ou o preenchimento dela de ar de uma forma diferente do que é o tradicional, para algum propósito diverso que o treinador esteja procurando para fazer o treino. E dessa forma está mudando a técnica que o jogador tem que ter, porque o tamanho da bola que ele está utilizando para fazer o arremesso, o passe, e o tamanho e a densidade, né, da bola, ele se altera. Então a técnica dele passa a ser outra. E às vezes, dependendo do treino ou do jogo que você está fazendo, o treinador pode adaptar para fazer desse jeito um jogo mais produtivo e mais. Consegue tirar mais os atletas mesmo. Também, para finalizar aqui, a adaptação da tática, que pode. Você muda a tática que alguns jogadores têm que ter de alguma maneira. Você pode fazer isso. Um dos exemplos mais clássicos disso é alterando o número de jogadores. Porque dessa forma a tática vira totalmente diferente. Um exemplo disso é o gol a gol do futebol, que é um negócio muito comum que usa para atender uma forma específica de treino.